É segunda-feira de manhã, aí eis que eu abro o Twitter e me deparo com tal tweet. Seguinte, enfrentamos o Avaí em casa, e o Botafogo sendo o embrião do time que é hoje. Depois tomamos taca dos porco e enfrentamos o Fortaleza e o Red Bull. O jogo contra o Inter mediria, de fato, a situação atual do Corinthians. E mediu. Ainda não temos desempenho de time que se posiciona como campeão. Mas será que isso é verdade mesmo? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você sofredor corintiano e você sofredora corintiana, você que torce para outros clubes e veio ver a humilde opinião de um corintiano na internet. Seguinte, depois desse tweet, eu queria pedir para você deixar o like e se inscrever, mas eu queria ver também, vamos dar uma olhada no retrospecto que a gente teve aqui, pelo menos nos últimos 10 jogos, ver o que a gente pode classificar como jogo fácil, jogo que tinha que ganhar e jogo que a gente superou a expectativa. Vamos lá? Eu vou abrir aqui e eu vou contar com vocês os últimos 10 jogos do Corinthians até chegar em Corinthians Internacional ou Inter e Corinthians, porque foi lá em Porto Alegre. Vamos lá? Olha só, 10 jogos atrás a gente tinha jogado contra o Deportivo Cali. Corinthians 1-0, vitória. E o Deportivo Cali, querendo ou não, é um time muito fraco. E o Corinthians só conseguiu ganhar de 1-0 num jogo que não foi tão fácil. Foi aquele jogo que o rapaz acabou metendo a bola pra dentro. A gente sabe, a gente conseguiu ver do jeito que foi. Corinthians 3-0 Avaí, aquele jogo que o Roger Guedes marcou seu primeiro hat-trick, né? Com a camisa do Corinthians. Não sei se... Aliás, sei, o Roger Guedes não fez gol desde então. Já tá devendo um tempinho, né? Mas enfim, Corinthians e Avaí foi um jogo fácil, jogo na arena. Acabou que o Roger Guedes desencantou, tava devendo um tempo, desencantou 3-0 e tava devendo de novo. Portuguesa do Rio de Janeiro 1, Corinthians 1. É aquele jogo lá que vocês estão ligados que teve aqui em Londrina e foi decepcionante. Eu gostei porque clima de estádio, você tá ligado. Mas o jogo em si foi decepcionante. Palmeiras 3, Corinthians 0. Os porcos meteu a cacetada em nós, sem dó, sem piedade. Podia até ter sido mais. O Corinthians precisa melhorar em derby, sendo que sábado tem clássico contra o São Paulo. Corinthians 2-0 Boca Juniors, jogo incrível, jogo maravilhoso. Esse sim o Corinthians demonstrou o que pode. Corinthians 1-0 Fortaleza, jogo em casa, jogo que deveria ter sido fácil, não foi fácil. Foi aquele jogo que o Vitor Pereira tirou o Renato Augusto para colocar mais um zagueiro, se você lembra, aí teve gol contra, né, no cruzamento do Maicon. Enfim, não foi fácil, era um jogo que era para ter sido fácil, por quê? Porque o Fortaleza hoje, apesar de ser um jogo chato, tá? Fortaleza não é um time que você pode brincar, mas o Fortaleza hoje é o último colocado do brasileiro e tá jogando exatamente o que estava jogando naquele jogo. Então devia ter sido fácil também. Deportivo Cali 0, Corinthians 0, apesar do 0-0, eu vou falar, aconteceu 0-0 numa causalidade. O Corinthians atacou bastante o Deportivo Cali, mesmo sendo lá e merecia ter saído com a vitória. Não saiu, acabou decepcionando, mas o empate foi favorável. Red Bull Bragantino e Corinthians 1-0 para nós, fora de casa. Esse jogo, sim, foi um jogo extremamente difícil. Red Bull vai tirar ponto de todo mundo dentro de casa. Red Bull não é um time fraco, Red Bull é time para ficar em G4, porque tá estruturadinho, tem dinheiro, consegue contratar, consegue vender. É um time que tá, ó, filé do filé. Não tem o que falar do Red Bull Bragantino. Conseguimos a vitória. Eu abdiquei de fazer o pós-jogo para fazer uma reclamação, se vocês lembram, era que o time não conseguia atacar direito, né? Demora muito para conseguir atacar e tá naquelas de fazer um tempo de um jeito, um tempo de outro. Precisa melhorar isso aí. Corinthians 2-0 Portuguesa do Rio de Janeiro, jogo de protocolo, podia ter goleado, devia ter goleado para mostrar pra gente que não se brinca, né? Podia ter feito 2 vira 4 acaba, não aconteceu, fez 2-0, o segundo tempo administrou. Pra mim, uma abordagem errada, né? Pra mim tinha que ter goleado, tinha que ter jogado pra frente, né? Mas passar de fase foi o que importou no caso. Internacional 2, Corinthians 2, foi o jogo da reação do Corinthians, né? Primeiro tempo horroroso, mais uma vez, um tempo de um jeito, segundo tempo de outro. Precisa melhorar nesse quesito, né? Então, vamos colocar aqui e separar os jogos em fácil e fez o que tinha que fazer, fácil e decepcionou, e jogo difícil. Por incrível que pareça agora, o único jogo fácil e o Corinthians fez o que tinha que fazer foi o 3-0 no Avaí, porque foi fácil e o Corinthians goleou, certo? Agora,
como jogo fácil, mas o Corinthians acabou decepcionando, foram os 2 jogos contra a Portuguesa, apesar de ter passado de fase, os 2 jogos contra o Deportivo Cali, apesar de não ter perdido, e um jogo contra o Fortaleza, apesar de ter ganhado. Ah, mas por que o jogo contra o Fortaleza? Tá explicado, já expliquei, o Fortaleza é o último colocado hoje. Mesma coisa da Chapecoense ano passado. Era o último colocado e não tá conseguindo jogar contra ninguém. O Corinthians precisava ter goleado, ganhou de 1-0 apenas. E nos jogos difíceis eu vou colocar Boca, Palmeiras, Red Bull e Inter, né? O Boca e o Red Bull a gente venceu. Foram jogos difíceis e o Corinthians acabou se sobressaindo. Contra o Red Bull, numa situação. Contra o Boca, em outra. Contra o Boca jogou muito bem. Contra o Red Bull, nem tanto. Agora, teve empate contra o Inter, que fez um primeiro tempo horroroso, mas acabou melhorando no segundo, graças ao nosso querido Robert Jovandowski. E a pataquada que aconteceu contra a porcada, né? E precisa melhorar realmente nesse quesito. Então, se você for ver a análise do Mano lá, ela não tá totalmente errada, não. O Corinthians realmente, às vezes, em jogos que precisa jogar bem para demonstrar força, acaba sofrendo mais, vence, mas acaba sofrendo mais, certo? Como, por exemplo, contra o Deportivo Cali, né, na vitória que a gente teve aqui, como contra o próprio Fortaleza, não foi legal aquele jogo contra o Fortaleza, apesar de ter vencido, né, 3 pontos são 3 pontos, independente de como se joga, mas jogar bem significa que vai acontecer os jogos mais fáceis e a gente vai garantir a vitória, né? Isso que precisa começar a acontecer. O Corinthians realmente está decepcionando e a gente pode começar a ver como o copo meio vazio, ao invés de começar a ver como o copo meio cheio. Por quê? A gente está na liderança, mas existe muito a ser evoluído, principalmente no quesito ataque. E é isso que a gente vai cobrar a partir de agora. Amanhã tem jogo contra o Boca e, como o Santos perdeu ontem, segue o líder. Valeu? Meu nome é Caio Mendes, você acabou de assistir o canal Sofredor Corintiano. A gente se vê no próximo vídeo e vai Corinthians. Recadinho no 1000 grau. Se inscreva no Sofredor Corintiano. Se inscreva no Torcedor Corintiano. Que logo mais eu vou fazer uma live com os caras. Que logo mais não vai ter live com os caras que eu tô ligado. Ele tá mentindo. Mas se inscreve no canal do Mano, certo? Tamo junto, vai Corinthians.